Vamos aqui fazer alguns comentários sobre a nossa a República Velha. Eu mandei um vídeo logo cedo, fiz uma videoaula, que ela tratou sobre a República da Espada, que foi o período anterior. E a República Velha, ou melhor, a República Oligárquica, ela iniciou quando? Ela iniciou quando nós tivemos a chegada ao poder do Prudente de Moraes, que era paulista, né, também daquele grupo de cafeicultores que mandavam no Brasil desde o período do Segundo Império. Quer dizer, então começa a partir do Prudente de Moraes a fase da chamada República Oligárquica. Agora, por que República Oligárquica? Primeiro que oligarquia, governo de poucos, e de poucos que normalmente eles estão no mesmo segmento. E esse segmento, no caso, né, nós tínhamos os oligarcas de Minas Gerais, produtores da pecuária, né, grandes produtores de leite, e tínhamos os paulistas, né, grandes produtores de café. Então, esses grupos de cafeicultores e da pecuária de Minas Gerais, eles se revezavam no poder em Minas. Lá em São Paulo, os cafeicultores se revezavam no poder. Na Amazônia, nós tínhamos quem revezando nesse poder? A nossa elite da borracha, né? A oligarquia da borracha. Então, por isso, o governo faz de um governo oligárquico, porque eram as oligarquias que mandavam nos estados e eram duas oligarquias que mandavam no Brasil. Lembram disso, certo? Né? Que aí eram duas oligarquias. Quais eram elas? Quem está lembrado por aí? Quem pode comentar alguma coisa? Não, mas dentro do Brasil. Quem que mandava na política brasileira no café com leite? Minas Gerais e São Paulo. Eram as duas oligarquias que se revezavam no poder. Bom, aí é o seguinte: logo no início do governo do Prudente de Moraes, ocorreu uma grande revolta social. Claro que é uma revolta que foi resultado, em grande parte, da miséria pela qual passava o Nordeste brasileiro. Quer dizer, a exclusão social era grande, a seca matava muita gente. E esse movimento foi a Guerra de Canudos, ocorrida ali no final do século XIX, por volta de 1896. Então, foi um movimento que teve como líder o Antônio Conselheiro, né, um beato que se colocou como, quase como um profeta, né, como se fosse um grande religioso, que era repudiado pela igreja. A igreja ela não concordava com o movimento de Canudos. Agora, por que, que a igreja não concordava com Canudos? Porque o tal conselheiro, o Antônio Conselheiro, ele não tinha formação religiosa. Não tinha, mas ele pregava em nome dessa religião. Né? Então, é um movimento que ele, ele vai se centralizar principalmente ali no sertão da Bahia, né? Um movimento que nós chamamos de movimento messiânico. Acredito que lembrem por que messiânico. Há um líder religioso que conclama pessoas em nome da salvação. Lembrem lá também da religião judaica, está ligado a isso, né? Do Messias, desse Salvador. Então, o Antônio Conselheiro ele se colocou como esse Salvador, essa pessoa, né, que iria salvar, né, os sertanejos, né, dessa pobreza. Tanto que ele montou lá o Arraial do Bom Conselho, ali no sertão da Bahia, mas acabou passando por três grandes batalhas e ele foi derrotado. Tá? Mas o que é muito importante para nós foi um movimento social, resultado da exclusão social e, claro, devido às condições econômicas daquela região ali do Nordeste. Né? O Antônio Conselheiro ele era seguido piamente, visto realmente como um salvador, daí o porquê que nós dissemos que foi mais um movimento messiânico, um movimento de um grande líder religioso, que fez inclusive, alguns comentam, né, que algumas profecias que quando questionavam a ele, disse, mas conselheiro,
como vai ser, teremos sucesso nessa empreitada, nessa luta? Aí ele disse: olha, teremos 4 fogos. Na verdade, 3 pertencem a nós. Venceremos. O quarto, a Deus pertence, e não a nós. Né? Quer dizer, e isso fez com que, na quarta batalha, né, ou melhor, profecia ou não, ele conseguiu é, vencer 3 com o grupo dele, e na quarta eles foram derrotados. Agora, outro ponto interessante a se comentar sobre o conselheiro também, sobre o movimento de Canudos, é que não havia um motivo, pelo menos plausível, podemos dizer assim, para que as pessoas se colocassem contra Canudos. Porque imaginem, cada um de vocês, eu dizer assim, se olha, vamos lutar ali contra um líder religioso, vamos lutar ali contra pessoas que fogem das fazendas porque estão sofrendo, estão em péssimas condições de vida. Vamos lá, essas pessoas buscam o Arraial do Bom Conselho porque lá eles vão ter uma morada, vão ter alimentos. Não teria motivos, né, de repente, para atacar o Arraial do Bom Conselho. As pessoas não se sentiriam impulsionadas a isso. Né? Tanto que é, diziam que o Antônio Conselheiro já fazia pacto com o diabo, né? Que o Antônio Conselheiro era contra a República. Criaram muitos mitos, na verdade, sobre ele. É evidente que ele vai também criticar a República que começa ali. Né? Quem assistiu o filme, que eu mandei o link lá no plano de estudos, ele trata sobre isso, ele mostra o início do vídeo, mostrando que começam a cobrar impostos que até então não cobravam, e a população acabou por se revoltar. Bom, tranquilo até aí, gente? Beleza, bora lá. Bora falar um pouco agora sobre o governo do Campos Salles. Mais propriamente, o que ficou conhecido como Fundiloan, né? Que foi um contrato, um acordo feito, pelo Campos Salles para conseguir recursos financeiros. Porque recordem que lá no governo do Marechal Deodoro, ele chamou para o governo para auxiliá-lo, né, tentando modernizar o Brasil, a economia brasileira. O que foi feito? Ele chamou o Rui Barbosa, advogado, uma pessoa letrada, muitíssimo inteligente, só não em economia. E o Rui Barbosa, lá atrás, ele mandou emitir dinheiro, fabricar dinheiro. Pode imprimir dinheiro aí. Só que ele não obedeceu ao lastro, que já falamos sobre isso. Né? Aí o que aconteceu? Desvalorização cambial. A nossa moeda, ela perdeu valor no mercado. Resultado disso, grave crise financeira, ninguém queria emprestar ao Brasil. Imaginem isso. E aí, o Campos Salles, ele querendo recurso financeiro, fez um acordo, né, que seria aí o Fundilô. E qual era esse acordo? Ele queria empréstimo de bancos ingleses, mas os bancos ingleses vão estabelecer condições. Emprestamos, mas tem um porém. Eles vão pegar como garantia as arrecadações ali da Companhia de Águas do Rio de Janeiro, da Central do Brasil. Eles emprestaram, mas praticamente penhoraram órgãos que eram do governo. Toda a arrecadação para garantir que receberiam esse recurso financeiro. Né? Então, quer dizer, percebam só que a crise econômica ela era presente ali durante a República Oligárquica. Não era só riqueza de café, não era só riqueza do leite ou da borracha na Amazônia. Bom, então vamos para alguns outros comentários agora. Talvez o que seja mais marcante nesse momento aí de República Velha, que foi a chamada política do café com leite. Naquela época, a política ela era marcada principalmente pelo clientelismo. Alguém recorda o que era o clientelismo? Quem lembra pode comentar.
Perfeito, Silvio, isso mesmo. Perfeito, exatamente isso. Eram acordos firmados, era o chamado toma lá da cá. Me ajuda, que eu te ajudo também. Então, né, nessa política do café com leite, marcada por essa troca, esse toma lá da cá, o que acontecia? São Paulo ou Minas, lembrem que, como nós dissemos, era São Paulo e Minas dominavam a nossa política, mas não necessariamente tinha que ser um paulista ou mineiro, apenas indicado por eles. Tivemos Epitácio Pessoa, paraibano no poder, mas ele vinha de grupos políticos ligados a São Paulo, por exemplo. Beleza? Então, quando São Paulo, suponhamos, ou Minas, né, eles entravam em acordo, um mandato, os dois grupos apoiavam um candidato, de São Paulo, suponhamos. Quando acabava o mandato desse, que vinha para outra eleição, esse grupo apoiava do outro estado, né, suponhamos que São Paulo, e o outro mandato de Minas, e assim por diante. Mas como era que funcionava isso? Bem, quando eles decidiam quem seria o candidato a presidente do Café com Leite, São Paulo e Minas, eles mandavam representantes aos estados. Aí, nesses estados, esses representantes iriam lá e dizer, olha, estamos lançando aí, vamos supor que Rodrigues Alves é como candidato, ele vem para São Paulo e Minas e certamente ganharemos as eleições. E queremos o seu apoio. Tá, mas ganha o que com isso? Né? Quer dizer, um jogo de mão dupla. Então, esse governador, que era procurado por esse representante do café com leite, ele dava apoio político e ganhava cargos, ganhava verbas, como o Silvio falou agora há pouco. Né? Quer dizer, o governo ele só aparece se faz obras. E a garantia desse governo é exatamente isso. Né? Quer dizer, então o presidente buscava os governadores que davam apoio político a esse candidato a presidente, que quando ele ganhasse as eleições ele daria obras, escolas, pontes, estradas e assim por diante. Né? Só que esse governador ele estava nas mãos dos prefeitos. Então o governador que vai dar apoio ao candidato a presidente, ele buscava o prefeito. Que da mesma forma, vou ganhar o quê? Aí também cargos políticos, né? Também ganhava algum tipo de benefício. Então trocavam o apoio político por algum benefício econômico, normalmente. E o elo mais importante dessa cadeia não era nenhum dos três. O elo mais importante era o poder local, que era do coronel. Quem era o coronel? Era aquela pessoa que tinha influência política. Ele tinha influência sobre pessoas de uma determinada área. Então, o coronel era aquela pessoa que era respeitada no local onde ele morava e que determinava voto. Né? Quando ele decidia que ia apoiar alguém, não é que ele agisse só com violência, dizer, ó, ele vai bater, vai espancar, não é só isso. Né? O que acontecia é que ele fazia festas, que era muito comum nessa época, até uns 20 anos atrás era muito comum isso, né? Faziam festas, né? Traziam cantores lá para animar o pessoal, brinquedos. Não sei se recordam, mas uma estratégia muito utilizada era o compadrio, que foi comum desde o nosso período colonial, né? Que era, ele queria ser padrinho de todo mundo, claro que de famílias diferentes, porque aquele compadre dele, já que ele era padrinho de alguém ali, de uma família, ele traria aqueles votos todo para ele. Quer dizer, aí então o elo mais importante de todo essa política do café com leite, desse clientelismo, era o coronel. Era ele quem realmente trazia esses votos. Mas ele também ganhava muito com isso. Né? Lembre que era possível isso porque o voto não era secreto, o voto era aberto. Então, o coronel definia: é para votar no candidato X. A pessoa até pensaria, né, em votar em Y, mas tinha alguém lá no local de votação, normalmente até armado, só observando a tua tomada de decisão, o teu voto. Se você não seguisse o que o coronel mandou, terá um retorno para você e negativo. Normalmente perseguição. Bom,
Ganhadas as eleições, o preço, ou melhor, o custo da campanha era pago. Esse presidente liberava dinheiro para governador, liberava para prefeito, e o coronel ia lá e despedia emprego para filhos, para parente, que era muito comum para a época, que era o clientelismo. Agora, havia também dentro disso tudo algumas maneiras, uma prática bem utilizada, que era para evitar a oposição no Congresso, que era a chamada Comissão de Verificação de Poderes. Imaginem só, eles já tinham o presidente. Aí, para esse presidente conseguir governar, fazer um grande mandato, claro, em prol dos interesses dele, ele precisava de uma maioria no Congresso Nacional, nos deputados, por exemplo. E aí o que era feito? Né, essa comissão ela tinha a função de tornar o Congresso dócil. O que seria isso? Quem diplomava os deputados era a comissão, essa comissão de verificação de poderes. Vamos supor que vem alguém que é da oposição, de repente contra o governo, que vai votar contra o governo. Essa comissão ela fraudava documentos, mas ela arrumava alguma forma de tornar ilegal a eleição daquela pessoa, alguma fraude. E aí ele não era diplomado. E era muito facilitada a diplomação de quem era pró-governo. Tranquilo até aí, gente? Algum questionamento, alguma pergunta? Estou aguardando. É bom que tenha algum questionamento. Não? Então, não. Estou sentindo a falta da Thaís aqui, que ela pergunta muito também. Além do José Sintra, né? Povo de Deus, é o seguinte. E o que era o voto de cabresto? Não, mas o que era exatamente esse voto de cabresto? Era direcionado às mulheres ou só aos homens? Só homens, mulheres não votavam ainda. Bom, é o seguinte: dentro desse contexto todo, nós vamos ter algumas crises sociais durante essa República Velha. Né? Nós tivemos, por exemplo, ali no governo do Rodrigues Alves, a crise do bota abaixo. Recordam? Que era o seguinte: na época, o Brasil, ele, ou melhor, o mundo, né? Ele estava ali com um impulso da modernidade. Ou melhor, ser moderno era sinal de evolução. Então, normalmente colocava em contraponto o moderno e o atrasado, o arcaico. Então, os países pelo mundo, cidades que de repente estavam acumulando riquezas, elas queriam se enquadrar nesse mundo moderno, que poderia atrair de repente é, turistas, atrair investimentos. E aí, no Rio de Janeiro, nós também passamos por isso aqui na Amazônia. No Rio de Janeiro, eles vão implantar essa modernidade. E como se implantava essa modernidade? Imitar um padrão cultural europeu, principalmente arquitetônico, de vestimentas. Então, não era de uma cidade moderna casebres no centro da cidade. Não era de uma cidade moderna cortiços no centro da cidade. Aí o governo, na época, que era no Rio de Janeiro, o Pereira Passos, o que ele fez? Ele criou essa chamada política do bota abaixo. Tiram os casebres, tirem também os cortiços, né, do centro da cidade, porque aí não é o lugar deles. Foram para onde? Morros. É quando começam a ganhar espaço as favelas, principalmente por essas medidas. Né? Quer dizer, então manda para a periferia para onde é o lugar dela. E aí iria construir prédios modernos nesse centro da cidade. Que barulho é esse? Aí olha só, gente, aí o que aconteceu? Além dessa política do bota abaixo, tivemos uma outra coisa junto com isso. Porque quando o governo implantou a política
Gente, o descontentamento era muito grande esse descontentamento. E aí o que aconteceu? O governo disse: ó, não basta apenas modernizar a cidade, as pessoas também elas têm que entrar nesse ritmo de modernidade. E aí, como estavam na época com o surto de varíola, febre amarela, aí o governo decretou a vacinação obrigatória. Só que muitas pessoas, quer dizer, a maioria não apareceu na data marcada. Aí o que fez o governo, claro, com orientação de Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz ele era um médico, né, que era responsável pela campanha, um sanitarista, né? E o Oswaldo Cruz disse: não, é preciso, as pessoas não vêm, nós vamos as pessoas. E aí eles entravam nas casas para vacinar as pessoas obrigatoriamente. Não esqueçam do que nós falamos, que o lado cultural ele foi muito responsável por essa resistência das pessoas à vacinação. Lembrem que fazer isso, olha como eu estou branco, gente. Isso é tudo culpa da quarentena. Aí fazer isso, por exemplo, era altamente sensual. Hã? O quê? Pois é. Aí olha só, então as mulheres se recusavam a se vacinar. Lembrem também que a vacina era algo novo e alguns tornavam isso um diabólico, né? Ele quer trazer o mal para nós, ou coisa parecida. O certo é que ocorreu grande descontentamento, as pessoas foram às ruas, né? As pessoas elas matavam os bichos, né? O cavalo, né? Ou de repente jumento que puxava as carroças, né? Quer dizer, foi uma catástrofe, foi horrível na época. Tranquilo, meu povo? Já cansaram? Vou mais um pouquinho, mais uns 10 minutos, a gente dá uma pausa, beleza? Dá uma parada, ok? Então, bora falar de outro ponto muitíssimo importante para nós, que foi o chamado Convênio de Taubaté, 1906. Lembrem que ali. Oi? Não, não, não. Isso aí é porque a gente está com tanto tempo dando aula, a gente acaba gravando e vai saindo. Tá? Mas claro que a gente tem que ter uma noção de períodos, que foi ali no início do século XIX, né? Quer dizer, quando ocorreu a economia cafeeira, a gente tem uma noção, ó, ali para o Segundo Império até por volta de 1930. Então isso é importante apenas. Beleza? Períodos, não exatamente datas. Ok? Beleza. Quem que perguntou? Foi a Green, foi? Ah, tá bom, mano. Pensei que era a Sabrina, pensei que era a Sabrina. Sabrina tá por aí ainda? Sabrina? Ah, o microfone dela tá bloqueado o microfone dela. E mais o Vitor, eu acho. Bora lá. Continuando. Gente, olha só. Então, o convênio de Taubaté foi o seguinte. Ocorreu uma crise. A Sabrina respondeu aqui nas mensagens, que ela está ok, está ouvindo. Então, olha só, gente, é o seguinte. Um direcionamento. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento para nós, você faz aí, manda na mensagem, que aí eu vou lendo e vou comentando sem fazer pausas. Beleza? Então, bora lá. Então, o convênio de Taubaté. Gente, ali na segunda metade do século XIX, o Brasil era o cara na produção de café. Por volta de 1860, a gente vinha ganhando muito espaço no mercado. Quando chegou ali no final do século XIX ainda, o que ocorreu? Outros países, na América do Sul também, como Venezuela, passaram a produzir o café também. Aí, recordem lá da lei da oferta e da procura? Quando nós temos um produto, né, ofertado em grande quantidade no mercado, qual é a tendência do preço desse produto? Baixar, né? Ele tende a cair. Ou seja, era muito café no mercado e o preço ele foi despencando. Aí o que o governo fez? Meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa, vai quebrar a economia. Porque a nossa economia, ela girava em torno do café. Quebrar os cafeicultores era quebrar o Brasil. Aí o que fez o governo? Né? Sentou com os estados produtores,
São Paulo, o maior produtor. A gente pensa que parece que era só São Paulo, não era. Né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, que eram os grandes produtores. Aí sentaram para fazer um acordo. Foi o seguinte, ó, vocês têm que controlar, diminuir a produção. Atentem ao mercado, produzir demais terá prejuízos. Vai ser muito café, o preço tende a cair e muitos vão quebrar. Em contrapartida, o Estado se comprometeu, se organizou e os estados produtores eles iam comprar o excedente. Ou seja, o que o mercado não absorveu, o que o mercado não comprou, o governo comprava. O que o governo fazia? Ele esperava a chamada entre-safra, né, aquele período ali onde nós não temos grande produção, e aí o governo desvalorizava a nossa moeda, uma guerra cambial, né? Desvalorizava para conseguir vender no mercado internacional. É uma estratégia. E isso, gente, imaginem só, de 1906, isso foi até o governo Vargas. Só que com a crise de 29, não teve como comprar o café. E aí, o que aconteceu foi que esse café era queimado, já ali no governo Vargas. Bom, sim, com certeza. É porque, assim, também não tinha uma saída, Silvio, dizer assim, olha só, tá, o governo vai comprar o café, mas era muito café. Por quê? Lembra que com a crise de 29, o nosso maior comprador de café era os Estados Unidos. Né? Eles compravam aproximadamente do nosso café em torno de 43%. Imagina, quase 50%. Oi? Tá? Quem é a pessoa? Felipe. Então, olha só, aproximadamente 43% do nosso café. Aí, quando quebrou a bolsa, quebrou a base capitalista. E nós sofremos com isso. Eles passaram a comprar em torno de 7%. Aí, como é que o governo ia comprar todo esse café? Era muito café. Então, a alternativa foi o Vargas. Ele queimou o café, esse excedente, grande parte dele, claro, e disse: olha, chegou, mano, não dá mais. Ficar escravo dessa economia não dá. A gente tem que modernizar. Foi quando o Vargas lança as bases da nossa industrialização. Uma industrialização estatal, né? Que quem vai liberar os recursos, quem vai incentivar no começo é o Vargas. O Brasil só se abre para o capital internacional timidamente mais à frente, depois do governo dele de 15 anos, né? Com o Dutra e mais com o Juscelino Kubitschek, que a gente vai comentar aí mais à frente. Bom, mais dois pontos aqui para a gente dar uma pausa aí. Gente, é o seguinte: Revolta da Chibata, Rio de Janeiro, 1910. Bom, foi um movimento que, na verdade, ele só mostrou as desigualdades dentro da Marinha da época. Né? Essa desigualdade em qual sentido? Né? Porque, assim, lembrem que na Marinha, Exército, só quem era oficial eram pessoas que tinham certo poder aquisitivo. Né? Filho das famílias é, mais abastadas. Isso os oficiais, né? Então, os soldados, marujos, eram normalmente mestiços. E percebam, ainda era permitida a chibata, as chibatadas em quem cometia falhas dentro da Marinha. Né? Tinha um limite máximo de 25 chibatadas pela falha. Quem foi o grande líder desse movimento? Né? Foi o chamado Almirante Negro, né? O João Cândido. Ele já tinha planejado, já vinha com planejamento, não foi algo de, vamos fazer a revolta. Não, eles já tinham a intenção de fazer essa tal revolta. Já tinham planejado aproximadamente há 2 anos. Só que teve algo que antecipou o processo. E o que foi isso? Tinha umas embarcações ancoradas no Rio de Janeiro. Né? Tinham duas grandes embarcações lá, Minas Gerais e São Paulo, que eram encouraçados. Que eram encouraçados? Navio de guerra. E aí, um marinheiro, né, Marcelino Rodrigues, ele
tentou entrar com bebida, com cachaça na embarcação. E era proibido. E um oficial foi, entregou ao comandante, disse: Olha, Marcelino está com cachaça. Acabaram entrando em confronto. E aí, gente, desse confronto, como ele chegou a ferir, né, gravemente o oficial, ele foi punido. Se o máximo eram 25 chibatadas, ele foi punido a quantos? 250. Aí a revolta foi geral, gente. Para perceberem que, sob a liderança do, do João Cândido, mas eles mataram 3 oficiais e 4 marinheiros fiéis aos oficiais. Né? Eles negociaram com o governo, né? Inclusive eles acabaram se rendendo, e o João Cândido ele promoveu uma inversão, quando falamos aí de hierarquia militar, né? Porque ele passou a mandar nos superiores dele, já que ele estava no comando da revolta, né, contra o governo. Imaginem só o que foi tudo isso. Né? E, por fim, para a gente dar uma pausa por aqui agora, falar apenas sobre o cangaço. Aí a gente para, beleza? Aí depois a gente marca um outro horário, né, para a gente ver o que a gente faz aí de outras aulas. Teremos mais oportunidades. Gente, o cangaço, mais um movimento, né, que foi resultado da condição de abandono no Nordeste brasileiro. Né? Porque normalmente coloca o seguinte: o problema do Nordeste desde o século XIX era a seca. Não era isso. A seca de repente contribuía? Tá bem. Oi? Sim, 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 sim. É o que chamam de banditismo social, né, Silvio? Porque assim, lembrem que muitos fazendeiros no Nordeste, que era o grande produtor de cana-de-açúcar, muitos fazendeiros quebraram. E muitos deles tinham os seus capangas. Como muitos fazendeiros não tinham, acho, como pagar, bancar essa milícia que ele tinha com ele, aí eles, mano, não dá mais. E aí o que acontecia? Esses capangas, né, essa milícia que fazia parte de uma proteção de um coronel, eles começavam a vagar no sertão. Aí o que faziam? Eles pegavam, eles faziam serviços a certos coronéis. Né? Quer dizer, mas durante muito tempo criou-se mitos de que eles eram o Robin Hood da atualidade, né? Que eles roubavam do pobre, do rico para dar para o pobre. Não tinha isso. Na verdade, era uma guerra pela sobrevivência. Oi? É assim, eles lutavam pela sobrevivência. Eles serviam os coronéis, ó. Pode falar? Desculpa. Aí olha só. Aí então o que acontecia? Eles pegavam, um coronel tinha uma raiva do outro, eles iam lá fazer um servicinho pro coronel. Né? Eles saqueavam cidades, saqueavam fazendas. Lembram lá do caso que nós comentamos sobre o Lampião, que há uma lenda, né? Esse sou eu que estou falando? Ah, tá. Quem que está fazendo isso de maldade? Muito bonito esse professor, né, mano? Olha só. Hã? Olha só, Silvio. Lembram que nós comentamos que é, há um caos sobre o, o Lampião, que é o mais famoso deles, né? Que como ele teria conhecido a Maria Bonita dele. Lembram? Que foi assim, de que ele chegou, tinha um cidadão lá que devia a ele, né? Devia uns valores para ele. E quando esses cangaceiros chegavam na cidade, gente, era um terror, era um medo, né? Aí o, o Lampião chegou para cobrar esse senhor, né? Aí, quando via as pessoas tudo correndo, se escondendo na cidade. Quando o cidadão viu, ele entrou, ficou preso dentro de casa e calado. Lampião chegou lá, se bateu, o senhor não apareceu. Ele disse: não vou bater de novo, não. Aí o cidadão calado disse: vim cobrar o que me deve.
E o cidadão calado com medo ainda, né? Isso, tipo Alto da Compadecida mesmo, Sabrina, é isso mesmo. Aí, aí vim cobrar o que me deve. A Sabrina comentando aqui nas mensagens, tá? Aí disse, aí o cara calado lá. Aí disse, não vou voltar depois não. Já vi outras vezes, não vai ter outra não. E o cidadão calado. Aí o Lampião se estressou de uma vez. Se não abrir, abra agora. Aí foi, já quando vê, a pessoa veio lá devagar, disse, o seu Lampião, e tu disse, entre, é que estava no quintal, não ouvi, agora que ouvi alguma coisa de muito longe e vi atendê-lo. Aí se, cadê o que me deve? Aí disse, mas não tem mais não, homem. Aí nesse momento entra uma garota, aproximadamente ali uns 14, 15 anos, no ambiente. Aí o Lampião olha e disse, quem é a moça? Aí disse, Marias, minha única filha, disse, a graça da moça é Maria. A graça é como que falava na época o nome da pessoa. Aí disse, sim, minha única filha. Disse. Aí o Lampião olhou e disse, não me deve mais nada não. A dívida já foi paga. Pegue as coisas dela lá, que ela está indo comigo. Mas não estou perguntando se é a sua filha. Negócio fechado. É um caos, verdade ou não, pelo menos ilustra um pouco do que foi o Lampião. Banditismo social. Né? Para perceberem, gente, que ele mandou uma carta ao governador lá no Ceará e dizendo o seguinte: ele colocou no texto, dizendo assim: há muito tempo o senhor me afronta, manda a polícia para cá, como se fosse resolver na carta. Né? E assim, não deveria, mas eu acho que é bom ficar por aqui mesmo. Então, a partir de hoje, se quiser, da estrada de ferro no local lá, disse: para lá o senhor manda. De lá para cá, eu, o imperador do sertão. Para perceberem só quem era o Lampião. Oi? Nadinha, mas ele era muito temido, né, mano? Agora espero comentários de vocês. O que vocês querem comentar para nós aí? Vamos lá. Querem comentários sobre alguma coisa? Tô aqui. Green, Silvio José, tá de boas, eu também. Oi? Mas aqui em casa também, isso é normal.